Qualquer coisinha agora, tá? Tem uma mãozinha aí, vocês podem levantar a mão. Quem quiser falar. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai fazer uma revisão da apostila, né? Uma continuação, na verdade, e um resumo para o provão, né? Então, a gente vai direcionar vocês as questões as quais vão cair no provão. São duas questões, mas são questões de alternativas, mas eu coloquei, assim, bem legal mesmo, para que vocês possam atingir o conteúdo, possam aprender o conteúdo, principalmente sobre as leis de Kepler, que é uma das partes mais importantes dessa apostila do quarto bimestre, tá? É saber sobre as leis de Kepler. Pedi para vocês o trabalho para vocês fazerem, tá? Sobre as 3 leis de Kepler, façam esse trabalho. Eu só vou postar essa aula hoje no Classroom, não vou pedir nada, a não ser os exercícios de trabalhar aqui, e é para vocês continuarem fazendo o trabalho. Quem não fez, né, que dá continuidade no trabalho. Professor, o que é para fazer o trabalho? Vocês só vão digitalizar as 3 leis de Kepler, tá? Isso. É só isso que eu quero que vocês façam. Fazer um trabalho sobre as 3 leis de Kepler. Tá bom? No caderno do aluno de vocês, a aula passada, a gente trabalhou atividade atividade 2, não foi isso? Sim ou não? Sim. A gente trabalhou o simulador, né? Então a gente tocava o simulador e o planeta girava em torno do Sol. A gente lá fazia algumas medições, né? Que tipo de trajetória que ele fazia. A gente via que essa trajetória não era circular, era elíptica, de acordo com a primeira lei de Kepler, a gente falou isso, de acordo com a primeira lei de Kepler, é a lei das órbitas, né? É onde Só um minuto, pessoal, deixa eu só conectar com o meu celular, porque se alguém entrar, eu autorizo a entrada. Como eu estou compartilhando tela, eu não consigo ver. Só um minutinho. Bom, pessoal que está chegando agora, estamos começando a aula, tá? Falando sobre a aula passada, que a gente trabalhou sobre as leis de Kepler e os movimentos planetários. E falamos da primeira lei, especificamente. E agora eu vou passar algumas questões, e nessas questões a gente vai trabalhando habilidades. Se vocês quiserem printar depois dessas questões que a gente vai trabalhar agora, né, que foi trabalhado na aula passada. O que a gente trabalhou na aula passada? As leis de Kepler. A primeira lei, que fala a lei das órbitas, que os planetas giram de forma elíptica. Nós trabalhamos também a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, tá? Onde os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Tá? E a gente só não chegou na terceira lei, mas a terceira lei se eu estou próximo do Sol, eu tenho um movimento. Quanto mais distante do Sol, o tempo de translação é maior. Tá? Então, é tempo de translação a distância do planeta até o Sol e o seu tempo de translação. Ele faz essa relação de distância e tempo. Quanto mais longe do Sol o planeta está, mais tempo ele demora para dar uma volta em torno do Sol, tá? Mas isso é proporcional. Se eu pegar o tempo de translação da Terra, o tempo da Terra, e medir pelo raio, pela distância até o Sol, né, o quadrado disso, a gente vai ver essa formulazinha, no final tudo vai dar 1. O número é sempre 1, é uma constante. A gente não vai falar muito dela, tá, dessa terceira lei, a gente vai falar mais da primeira e segunda. E eu vou colocar aqui, ó, eu fiz um resumo para vocês. Todo mundo está enxergando aí? Sim. Estou compartilhando com vocês, né? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu aumentar aqui. E a gente vai debater essas questões que estão aqui, tá?
através dessas questões que estão aqui, depois vocês vão fazer na apostila de vocês. Eu vou deixar também respondida a apostila de vocês lá no Classroom, para vocês poderem completar. Mas o foco principal são essas 4 questões aqui, essas 5 questões aqui que a gente vai debater. É a respeito da aula passada. A primeira questão aqui está falando assim, ó. A velocidade de um planeta é maior no periélio. No simulador passado, eu falei para vocês, sim, periélio, a palavra peri significa perto, perto do Sol, né? Ou seja, o planeta passa perto do Sol. Quando o planeta passa perto do Sol, essa velocidade é maior ou menor? Maior. É maior. Então, essa afirmativa aí estaria certa? A velocidade de um planeta é maior no periélio, isso é verdade? Sim. Sim, isso é verdade, tá? Quem não participou da aula passada, gente, a gente falou sobre a primeira lei de Kepler, que os planetas giram de forma elíptica. O que é isso, tá? Então, não é uma esfera perfeita. É como se fosse o formato de um ovo, e o Sol ocupa um dos seus focos, tá? Então, o planeta, em um certo momento, ele vai passar distante do Sol, que é chamado de afélio, né? Que é o ponto mais distante do Sol, em relação ao Sol. E periélio é o ponto mais próximo em relação ao Sol. Beleza? Então, quando o planeta passa perto do Sol, esse ponto é chamado de periélio, e quando o planeta passa distante do Sol, esse nome é chamado de afélio. Então, isso aqui é verdade, a primeira é verdade, a velocidade de um planeta é maior no periélio. Sim, é verdade, tá? Então, essa aí está correta. Presta atenção que é um resumo das questões que eu vou fazer. Então, é a habilidade que vocês vão ganhar agora, tá? Professor, não vou precisar fazer conta nenhuma? Não tem conta nenhuma. É só teórica. Então, a gente vai aprender teoria e essa teoria que vai cair lá para vocês. Beleza? Bom, a questão 2 aqui agora. Ó, a questão 2 fala assim: os planetas movem-se em órbitas circulares, estando o Sol no centro da órbita? Pode responder no chat, tá? Pode falar, erguer a mãozinha, pode abrir o microfone, fazer o que vocês quiserem. Os planetas movem-se em órbitas circulares? Não. Não. Hoje a gente sabe que não. Para Kepler, não. Foi provado que os planetas giram de forma o quê? Elíptica. Então, essa questão aí, então, ela está o quê? Errada? Sim. Sim, ela está errada. Os planetas movem-se em órbitas circulares. Não, elíptica. Então, essa questão 2 está errada, tá? Então, o movimento dos planetas é elíptico. Beleza? Tranquilo. Agora, cuidado, hein? Se a questão fosse assim, de acordo com Aristóteles, o movimento dos planetas era em órbita circular? De acordo com Aristóteles, sim, tá? Mas as questões não estão falando isso. Está falando agora, tá? Não está citando Aristóteles. Quando não citar ninguém, gente, é o movimento de hoje. Hoje, tá bom? Beleza. Então, os planetas não giram de forma circular, e sim elíptica. A 3. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita? Olha só, o período orbital é o tempo, né, que o planeta demora para dar um giro em torno do Sol. Esse tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol é em relação ao raio dele ao Sol? Sim. Sim, né? Quanto menor for esse raio, menor é o período. Quanto maior for esse raio, maior é o período. Acabei de falar isso, que essa aqui é a terceira lei de Kepler, tá? Essa é a terceira lei. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido eu vou girar, meu tempo é menor. Quanto mais distante do Sol, tá? Quanto mais distante do Sol, mais tempo eu vou demorar para dar uma volta em torno do Sol. Vocês viram lá na apostila de vocês
Na apostila de vocês, estava lá numa tabela que o tempo, né? A Terra, por exemplo, ela demora 365 dias, 25 dias para dar uma volta em torno do Sol. Aí tem lá Urano, Netuno, que demora 80 anos para dar uma volta em torno do Sol, 120 anos para dar uma volta em torno do Sol, né? Então, a gente viu que quanto mais distantes esses planetas estão do Sol, mais tempo ele demora para dar uma volta em torno do Sol. Tá claro a 3 também? Acho que Sim. tranquilo, né, gente? Essa parte da física, assim, é bem legal, porque não tem conta, né? O que mata o aluno é fazer conta. Professor, não consigo. Então, essa parte teórica... Eu prefiro conta. Prefere conta, Gabi? Prefiro. Tem aluno que prefere, mas a maioria não prefere, tá? Então, é uma matéria, assim, legal de entender. Quem tem dificuldade com conta não vai ter dificuldade nenhuma. É mais leitura, interpretação de texto. E é isso. Bom, a 4. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, certo? Até aqui, correto? Sim. Sim. Estando o Sol em um dos seus focos. Tá certo isso? Sim. Sim. Gente, se as órbitas são elípticas, o Sol nunca está no meio da elipse. Ele está sempre em um dos seus focos, tá, professor? Mas eu consigo saber qual foco? Não, não consigo, tá? Eu sei que ele está num dos focos, tá? Ou da direita ou da esquerda, enfim, eu não sei. Eu sei que ele não ocupa o centro da elipse, tá? Ele não ocupa o centro da elipse. Ele ocupa um dos seus focos. Porque se ele ocupasse o centro, pessoal, os planetas, eles teriam movimento constante. E os planetas não têm movimento constante. A velocidade dele aumenta quando chega perto do Sol e diminui quando está longe do Sol, tá? Professor, mas a velocidade nossa anual é a mesma, 365 dias. Sim, é 365 dias, nem um minuto a mais, nem a menos, né? 365,25. Sim, só que isso já está estabelecido. Quando está perto do Sol, a velocidade dele aumenta. E quando está longe, a velocidade dele diminui. Quando eu somo essa velocidade maior com menor, sempre vai dar uma constante. Sempre vai dar uma constante. Tá? O tempo para dar uma volta sempre vai ser o mesmo. Tá? Não importa se ele aumenta perto do Sol e diminui longe do Sol, o tempo anual sempre vai ser o mesmo, não vai mudar. Então, essa daqui também está certa, né? Os planetas movem-se em órbitas elípticas, correto. Estando o Sol em um dos seus focos. Lembra, pessoal, uma questão minha é inteiramente sobre essas habilidades que vocês têm que ter sobre as leis de Kepler, tá? Então, eu separei essas questõezinhas aqui para a gente entender cada ponto dessa matéria, beleza? A gente está falando sobre foco, a gente está falando sobre raio, a gente está falando sobre órbita, se circular ou elíptica. Então, estou envolvendo para vocês todas as habilidades que vocês precisam saber sobre as leis de Kepler, tá bom? Lógico, se eu estivesse na sala de aula, a gente ia trabalhar bastante exercício para isso, tá? Eu só ia encher vocês de exercício. Mas a habilidade, aquilo que eu tenho que saber, nessas 5 questõezinhas aqui, a gente consegue dar para vocês todas as habilidades que vocês precisam. 5. A velocidade de um planeta é maior no afélio? O que vocês acham? Eu acho que não. Não, né? Afélio é o contrário de periélio. Periélio vem de perto, né? Se eu estou perto do Sol, a atração é maior. Então, ele me puxa mais rápido, então a velocidade é maior. Se eu estou longe, né? Nossa, que longe, afélio, eu estou longe. Quando eu estou longe, essa atração é menor. Se a atração é menor, a velocidade também é menor. Beleza? Então, olha só, a velocidade de um planeta é maior no afélio? Não, não é maior no afélio. Ela é menor no afélio. Tá? Então, essa aqui tá errada. Voltando lá no começo, na 1, para recapitular. A velocidade de um planeta é sempre maior no periélio?
Verdade. Os planetas movem em forma A2. Os planetas movem-se em órbitas circulares, estando o Sol no centro da órbita? Não. Os planetas não se movimentam em órbitas circulares, sim em elipse. E o Sol também não está no centro. O Sol está em um de seus focos. Período orbital de um planeta aumenta com o raio médio? Sim, aumenta. Quanto maior o raio, maior é a sua órbita. Verdade. Se vocês quiserem printar, tá, gente? Os planetas movem-se em órbita elíptica? Movem, certinho. Estando só em um dos seus focos? Verdade também. E a 5, a velocidade de um planeta é maior no afélio? Não, não é maior no afélio, ela é menor no afélio. Beleza? Bom, agora a gente vai ir lá para a apostila de vocês. Caderno do aluno. Na apostila de vocês, deixa eu ver a página aqui. É uma atividade aí, gente, que a gente tinha que fazer, montar uma caixa, furar um buraco, para a gente falar sobre eclipse, tá? O que é um eclipse da Lua, eclipse do Sol, tá? Eclipse lunar, eclipse solar. Só para a gente debater esse assunto rapidinho, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, na página 12. Na página 12, de vocês, a gente dar uma pincelada aqui, ó. A2. Identifique a fase em que a Lua está entre o Sol e a Terra. Gente, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, ela praticamente desaparece. Você não consegue ver a Lua, somente um risquinho, tá? Um risquinho começando a surgir, né? Quando ela está entre o Sol e a Terra, você vê só o risquinho da Lua, é chamada de fase da Lua nova, tá? É quando eu estou na Lua nova, ela começa depois Lua nova, depois crescente, né? Depois Lua cheia e depois ela mingua de novo. Então ela tem 4 estações aí, tá? Lua nova, crescente, cheia e minguante, tá? Então são 4 fases da Lua aí. O que é um eclipse? O que é um eclipse? É quando uma parte fica escura, tá? Ou do planeta Terra, ou da Lua, ou de qualquer outro astro. Eu posso ter um eclipse em Marte? Posso, né? Quando, por exemplo, o planeta Terra alinhar com Marte, o Sol bate na Terra e causa uma sombra em Marte. Então, causou um eclipse em Marte. Eu posso ter esse eclipse também, quando quando o Sol estiver alinhado com a Terra e a Terra estiver alinhado com Marte, vai causar sombra em Marte. Então, o que é um eclipse? É quando uma parte obscura fica do planeta, tá? Depois eu vou deixar essas questões para vocês no Classroom, tá? Respondida, para que vocês possam responder. Eu só estou dando uma pincelada para a gente não perder muito tempo com isso, tá? Porque o foco é o que vai cair na minha prova, essas 5 questões que a gente debateu, isso daí vai cair na minha prova, então, se vocês printaram, printa, tá? E depois, quem quiser, depois eu volto. A 4. Sabendo que podem ocorrer eclipses lunares e solares, explique cada um deles. Bom, o eclipse ele pode ser lunar ou solar. Como assim, professor? Um eclipse lunar é quando a Lua está entre o Sol, é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Ou seja, quando o raio solar bate na Terra e causa uma sombra na Lua. Esse eu tenho um eclipse lunar, tá? A Lua fica toda escura, tá? Ela fica escura durante o dia, é bem bacana mesmo, é meio estranha a coisa, sabe? Mas eu já vi também. E o eclipse solar é quando a Lua está no meio do planeta Terra e do Sol. Uma parte do planeta Terra fica no escuro, tá? Na penumbra que eles falam, tá bom?
Então, qual que é a diferença de um eclipse lunar solar? Solar, quando o planeta Terra está tendo sombra da Lua, ou seja, quando a Lua está entre a Terra e o Sol. E eclipse lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua, beleza? Lunar porque a sombra está na Lua, solar porque a sombra está na Terra. As fases da Lua, essa aqui é bem bacana. Acho que vocês já ouviram umas histórias dessas daqui, ó. A fase da Lua interfere em alguns fenômenos naturais. Se sim, qual? Explique como isso acontece. Alguém já ouviu falar que a Lua interfere em alguma coisa no seu dia a dia? Não? Alguém pode me Ô, falar? professor, a minha avó fala de cortar cabelo. Que quando corta o cabelo na lua minguante, o cabelo não cresce. Aí tem que cortar ou na cheia ou na crescente. Então, mas fisicamente falando, isso não tem nada a ver com a Lua não interfere em nada, isso é mito, tá? Isso é mito, não é verdade. Você pode cortar o cabelo em qualquer fase da Lua que ele não vai interferir no seu cabelo, tá? Ele interfere em outras coisas. Ele causa uma ressonância magnética. A Lua, ela causa ressonância magnética com a Terra e ela causa alguns fenômenos naturais no planeta Terra, mas ela não causa interferência no seu corte de cabelo, no seu crescimento, tá? O que faz crescer é a luz solar e não a Lua. Então a Lua não interfere em nada, é mito isso daí. Eu também acreditava nisso até quando eu comecei a aprender física. Aí eu falei para minha avó, depois que eu estudei física, as suas histórias para mim ficou meio estranha, avó, vou falar a verdade. Então, isso é real, viu, Gabi? Então, você pode cortar o cabelo tanto na minguante, não vai interferir em nada, tá? Seu cabelo não vai crescer nem mais nem menos se você cortar na lua minguante, por exemplo. Tá bom? É mito. Na colheita também, eles falam assim, quando você colhe na lua cheia, a plantação vai ser ótima para o próximo ano, né? Então, você poda numa lua e o crescimento vai ser maior. Não, o crescimento está ligado com a luz solar, não com a lua. É outro mito também. O que é verdade, então? Quando você vai na praia, o mar está agitado, as ondas, tá? As ondas, sim, do mar dão interferência na lua. Por quê? Porque são frequências, são ondas eletromagnéticas, tanto da lua quanto do sol, que afetam a Terra, chamada de ressonância. Essa ressonância atinge as águas, tá? Então, as marés são provocadas em virtude da lua e do sol. Então, a lua interfere? Sim, interfere muito nas marés. Beleza? Isso é verdade. Por que não conseguimos ver a lua? Por que não conseguimos ver um lado da lua? Ou seja, a gente só vê um lado, né? O outro lado escuro da lua a gente não consegue ver. Por que, Gabi, que a gente não consegue ver o outro lado da lua? Não sei. É porque o sol está de um lado? Alguém sabe? Não. Não tem a ver com o sol. Só tem a ver com a lua. Alguém sabe, Yasmin? Giovana? Por que a gente não consegue ver o outro lado da lua? Porque a lua, gente, ela demora 29 dias para girar no seu próprio eixo. E também ela demora 29 dias para dar uma volta em torno da Terra. Ou seja, o período de rotação dela é igualzinho de translação. Então, de acordo com que ela está girando e rodando, é a mesma velocidade. Então, a gente só vê esse lado da Lua. Tá? A gente não consegue ver o outro lado, porque também a gente está girando junto. Tá? Então, a gente está girando de acordo com que ela está girando. Então, é como se os dois corpos estivessem parados sempre no mesmo lugar. Porque o período de rotação da Lua é igualzinho de translação. O tempo que a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra é o mesmo tempo que ela demora para dar uma volta em cima do seu próprio eixo. É por isso que a gente só vê uma fase da Lua. Beleza? Essa atividade 4 que eu vou deixar para que vocês possam fazer, tá? Que vocês possam pesquisar, completar a apostila de vocês, para que servem os satélites artificiais
são aqueles satélites de TV, de internet, né, para medir tempo. Para que eles servem? Como que eles são colocados em órbita? Então, é uma pesquisa bacana para vocês fazerem também. Porque aqui, nessa atividade aqui, vocês vão ver como que um satélite é colocado em órbita, que velocidade que ele gira, ou ele não gira, tá? Ou ele fica parado. Quantos satélites é necessário para você poder abraçar a Terra toda? A que distância esses satélites ficam da Terra, tá? Eles ficam a 10 quilômetros, a 20, a 50, a 180, a 36 mil quilômetros da Terra, enfim, né? Façam essas questões aí, procure essas questões na internet, digita, faça uma pesquisa, vai ser bem bacana vocês interagirem com essas questões aqui, tá? Até a questão 5. Aí a 14 aqui, ó, a gente vai fazer, eu vou fazer junto com vocês, porque tem a ver com a minha prova, que é as leis de Kepler, a 6 e a 7. A gente vai fazer junto aqui, tá? E a gente já termina essas duas questões. Tá ok, gente? A aula é bem curta, mas é bem interativa, assim. É o que vocês precisam para saber sobre essa apostila, tá? Bom, essa questão 6 fala assim, de acordo com as leis de Kepler, assinale a alternativa correta. Então, eu vou deixar para vocês olharem essa questão, tá? Eu vou dar aí 3, 4 minutinhos para vocês que estão na aula. E para vocês me responderem qual dela está correta. Dá uma lida nas alternativas. Tudo que a gente falou até agora, o que vocês captaram? Vai descartando aquelas que é errada, tá? Pronto? Vamos ver se alguém escreveu aqui no chat. Não, nenhuma mensagem. Pronto, professor. Pronto? Qual que é, Enzo? A C. A C? Alguém pensa diferente do Enzo? Ana Clara? O Enzo disse que é a C. Eu quero ouvir mais opinião. Alguém concorda com o Enzo? Discorda do Enzo? Acho que é a E. Quem falou que é a E? A Yasmin. Yasmin? Alguém mais acha que é a E? Eu também acho que é E. Você também acha que é a E. 2 contra 1, hein, Enzo? Deixa eu ver quem tá mais aqui. Ana Clara, o que você acha? Giovana, o que você acha? Letícia? Fala aí, responde no chat, se não quer falar. Mais algum palpite? É aí mesmo, eu não prestei atenção. Enzo, agora
Agora 3-0. Você concordou com as meninas. Bom, o pessoal que não respondeu aí, né? Não, tomara que não esteja dormindo. Ó, vamos lá então, vamos prestar atenção. De acordo com a lei de Kepler, essa não é a alternativa correta. Os planetas possuem órbitas circulares? Não, né, gente? Eles possuem órbita o quê? Elíptica. Então eu descarto a primeira. Tá errado. Falou que é circular, de acordo com as leis de Kepler, tá errado. Cada planeta possui uma velocidade fixa, de acordo com sua órbita? Não. Os planetas variam a sua velocidade, né? Quando chega perto do Sol, ele aumenta a velocidade. Quando ele está longe do Sol, ele diminui a velocidade, né? Periélio e afélio. Periélio, velocidade maior. Afélio, velocidade menor. C, o tempo de revolução é a mesma coisa que translação, tá, gente? Revolução e translação é a mesma coisa. O tempo de revolução de um planeta em torno do Sol depende de sua massa? Não. Tá? Não importa a massa do planeta. O tempo de revolução depende da distância, do raio médio entre ele e o Sol. Quanto maior esse raio, maior vai ser a sua revolução. Quanto menor for o raio, menor é a sua revolução. Beleza? Essa C é de acordo com a terceira lei de Kepler, tá bom? E a D, o Sol está localizado no centro das órbitas dos planetas? Não, ele não está no centro, ele ocupa um de seus focos, um dos focos da elipse, beleza? Então tá errado também. E aí, um planeta move-se mais rapidamente quando está mais próximo do Sol, verdade, né? É no afélio, é no periélio que ele se move mais rápido. Quando está mais próximo do Sol, esse ponto mais próximo é chamado de periélio, aonde o planeta tem a velocidade maior. Tá ok? Muito bom, vocês vão tirar 10. E para a gente encerrar, vocês vão ler a questão 7. A questão 7. Essa é a primeira aula minha, né, que eu falei lá de Ptolomeu, Copérnico, Aristóteles. A gente vai fazer uma comparação entre os modelos geocentrismo e heliocentrismo, tá? Então, ele faz uma comparação. Mas lê a questão do Enem, uma questão grande, que eu tenho que ter bastante atenção, tá? Então, vocês vão comparar com as questões assim do Enem. Então, prestem bastante atenção, vocês têm tempo, tá? Vou dar 5 minutos para vocês lerem essa questão, com calma, e responder essa questão. Presta atenção na pergunta, que a própria pergunta já te responde, tá? Acho que é a E. E? Isso, guarda aí, Gabi. Eu também acho que é E. E? Eu também.
Vamos ver então, né? Ótimo. Todos concordam com a E, né? Vamos ver então. Ó, na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu, né, tá lá 100 anos antes, depois de Cristo, 100 a 170 depois de Cristo, afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam ao seu redor, em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, está lá o ano de nascimento dele, né, em que ele durou, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra e a Lua, os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo matemático alemão Johannes Kepler, em 1571 a 1630, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais? Não, né, gente? As mais valiosas é o que condiz com a realidade, não é isso? O que vale mais é o que condiz com a realidade, não aquelas que foram somente fatos, tá? Hoje eu tenho concreto. Então, hoje Kepler é uma realidade, e não Ptolomeu que apresentou essas ideias, né, mais valiosas. Não. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo. Sim. Inspirado no contexto político do Rei Sol? Não. Né? Não era nada contexto político, não era nada disso, tá? Então, ele desenvolveu, sim, a teoria do heliocentrismo, tá? Mas não tinha nada a ver com o contexto político do Rei Sol. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre, amplamente incentivada pelas autoridades. Não era livremente, tá? Naquela época, eles viviam muito pressionado pela Igreja Católica, então eles não eram livres para essas pesquisas científicas, tudo tinha que passar pela Igreja Católica, inclusive vários deles já foram presos, né, e mortos pela Igreja Católica. Aí a D, Kepler estudou o planeta Marte para entender as necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha, nada a ver, não é isso? Ele estudou Marte para ver, para ter uma relação entre os outros planetas, não tinha nada a ver com poder econômico, expansão econômica, e acrescentar na expansão econômica do planeta Terra, nada. E aí fala assim que Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pode ser testada e generalizada. Isso, foi isso que ele fez, não foi? Foi. Então, a alternativa correta aí é a letra E. Muito bem, pessoal. Então, olha só, essas questões do Enem, elas, se vocês, quando lê uma questão do Enem, gente, a resposta está na própria questão. Tá? Então, a questão te mostra um texto bem resumido daquela ideia que ele quer ter da sua resposta. Então, quando for prestar em Enem, leiam a questão com maior atentos, tá? Atentos, porque lá dentro da sua pergunta pode estar a sua resposta. Beleza? Vamos terminar aqui, então, a última. A 8 aqui, para a gente terminar. Ó. Assim como Copérnico, outros astrônomos e físicos também viveram em uma época em que as pesquisas não eram bem-vindas. Em especial, a teoria do heliocentrismo, sendo elas caçadas pela Igreja Católica, escondendo-se, negando suas teorias e até sendo queimados na Inquisição. São exemplos desses físicos. Qual deles foi queimado e preso pela Igreja Católica, desses A, B, C, D? Kepler e Galileu?
Quem, Enzo? Galileu Galilei e Kepler. Galileu Galilei, ele foi preso pela Igreja Católica, tá correto. Kepler não. É a D, então. Então é a D, né? Eu ainda passei um vídeo para vocês, né, da morte de Giordano Bruno, porque ele ia contra as leis da igreja, assim como Galileu também, tá? Então, isso, foi os dois, Galileu Galilei e Giordano Bruno, que sofreu todos esses assédios da Igreja Católica na época, né, chamada Inquisição. Tudo era pela Inquisição da Igreja Católica. Ou você pesquisava e concordava com eles, ou você era preso, torturado e até morto. Beleza, gente? Então, a minha prova, o provão, duas questões. Tudo que a gente estudou hoje, vocês não vão ter dificuldade de fazer minha prova, tá? Tá super tranquila. E é esse o conteúdo do quarto bimestre, as leis de Kepler. Então, faça o trabalhinho lá, acrescenta um pouquinho mais daquilo que a gente viu até agora no trabalho de vocês. Se quiserem colocar alguma curiosidade, alguma frase de Kepler, algum pensamento no trabalho de vocês, acrescentar uma riqueza a mais, cara, será muito bem-vindo. Beleza, gente? Eu agradeço a participação de vocês. Vou parar o compartilhamento de tela aqui e espero que esse ano de 2020 não volte nunca mais, né? Porque terrível, tanto para todo mundo, para quem perdeu parente, para quem não perdeu parente, enfim, todos nós perdemos, né? Então, eu espero que o ano que vem seja bem melhor, que todos vocês possam estar juntos, né? E que eu possa estar junto com vocês também, que isso que vai ser o maior riqueza para nós. Beleza? Então, hoje eu estou meio emocionado, né? Que o pessoal eu não sei se tem alguém no Peruá, que estuda junto com o Casaroli, que ele perdeu o pai dele hoje. Então, eu fiquei muito triste, que eu trabalhei muito tempo com o pai dele na usina, então era super amigo meu, né? Trabalhou junto comigo, junto com a Lucimara, porque nós dois trabalhamos na usina e nós dois trabalhamos com ele muito tempo. É uma pessoa super do bem, uma pessoa muito querida, mas a gente não entende qual que é os planos de Deus, né? Infelizmente. Então é isso. Beleza, gente? Obrigado, tá? Pela paciência de vocês durante esse ano. Obrigado pela paciência de vocês durante esse ano todo aí comigo, me aguentando nessas aulas online. Não é fácil, tá? Agora que termina a aula para vocês, né? Vamos fazer uma atividade. Para mim, eu tenho que preparar essa aula, digitalizar tudo, montar os roteiros, enfim. Vou mais 2 dias para fazer tudo isso. Mas, graças a Deus, estamos aí. Beleza? Obrigado mais uma vez. Coloque o nome de vocês. Ô, Ana, obrigado, tá, Ana? Clara, tchau para vocês. Gabi, tchau. Letícia, tchau, Letícia. Enzo, Tchau, obrigado. professor. Fica com Deus. Amém. Tchau, senhor. Tchau, gente. Ô, Enzo, participação sua 10, tá? Obrigado. Giovana, tchau, obrigado. Falou, senhor, até mais. Até mais. Yasmin, excelente, tá? Você fez lá da programação, joguinho. Mostrei para o meu PCA, mostrei para a Yolanda, para minha diretora, estão todos orgulhosos de você, né? E eu espero que os outros consigam também fazer os joguinhos. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Gabi. Até mais.